Olá a todos, estamos aqui gravando mais uma palestra para a nossa casa, o Rita de Cássia. Hoje o assunto que nós vamos abordar é a respeito do objetivo da encarnação, ou seja, o que estamos fazendo aqui, qual é o objetivo dessa nossa vida, o motivo das coisas que nos acontecem, uma reflexão em torno da nossa vida, da maneira como ela se apresenta. Mas antes de nós começarmos a reflexão, nós vamos fazer a nossa prece de início, de abertura, como faríamos se estivéssemos lá no Rita, presencialmente, para nos conectarmos com os bons espíritos nessa hora, nesse início de reflexão. Senhor Deus nosso Pai, Jesus amigo, Espíritos bons, aqui estamos em mais um encontro na reflexão que a doutrina espírita nos traz acerca de aspectos da nossa vida. Rogando aos amigos espirituais, os bondosos amigos espirituais que se acerquem de nós, nos amparem e sustentem em cada movimento que fazemos nessa nossa vida e que possamos sempre buscar a construção das melhores ações na nossa vida, nas melhores escolhas, sabendo aproveitar as melhores oportunidades. Abençoa-nos, Jesus, nesta hora e abençoa cada um que está conectado à casa, ao Rita de Cássia, nesse momento. Ampara, Senhor, a todos nós, é o que te rogamos nesta hora. Que assim seja. Bom, como nós dissemos inicialmente, nós estamos comentando a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que fala do objetivo da encarnação. Kardec pergunta com que fim nós encarnamos, qual é o objetivo de estarmos aqui vivendo a vida que estamos vivendo, seja ela qual for, como ela se apresente, para que pensemos e reflitamos quais são as finalidades de estarmos aqui, para que estou aqui, qual é o sentido da minha vida. E quando Kardec faz essa pergunta aos espíritos, eles respondem o seguinte, que o estar encarnado tem dois objetivos principais. O primeiro é passar por todas as vicissitudes da existência corporal para que a gente possa alcançar a perfeição, alcançar um estado espiritual, uma condição espiritual mais elevada. E o que seriam vicissitudes? Segundo o nosso dicionário Aurélio, vicissitudes são alternâncias, ou seja, passando por situações diferentes, alternadas, nós vamos adquirindo experiência na vida e essa aquisição de experiência vai nos colocando em condições de entendimento e compreensão da vida cada vez mais amplas. Como são alternâncias, se a gente pudesse dar um exemplo, num dia nós temos dia e noite, claro e escuro, quente e frio. Às vezes nós estamos tristes, momentos tristes na nossa vida, outros momentos nós estamos alegres. Nós vamos passando por todas essas alternâncias de estados. E isso existe, tem uma função de fazer com que nós tenhamos experiências na vida. E a partir das experiências, nós vamos incorporando bagagem, conhecimento, entendimento e sabedoria. E isso significa, a cada experiência incorporada, a cada novos conceitos adquiridos, isso significa que nós estamos ampliando
a pessoa que somos, ampliando a nossa consciência e o nosso entendimento. Esse é um dos objetivos de estarmos aqui. Ter experiências que nos tornem pessoas melhores, mais sábias, com maior compreensão de todas as coisas. E aí os espíritos colocam para Kardec, ainda dentro dessa mesma pergunta, da 132, eles nos colocam que tem um outro objetivo, o estar encarnado. Os espíritos nos dizem que a encarnação tem como objetivo nos colocar em condições de suportar a parte que nos toca na obra da criação. Ou seja, à medida que vamos tendo essas experiências e vamos adquirindo bagagem interna, moral, espiritual, nós cada vez vamos mais nos colocando em condições de atuar no mundo a benefício do mundo, que isso é suportar a parte que nos toca na obra da criação. Exatamente essa a função. Então, quando nós inicialmente formulamos a pergunta, o que estamos fazendo aqui, nós poderemos resumir, segundo a colocação dos espíritos, estamos aqui para ter experiências, sejam elas quais forem, da forma como elas se apresentarem na nossa vida, e a partir dessas experiências vamos nos tornando fortes para oferecer à vida e ao mundo aquilo que temos aprendido e que temos de melhor dentro de cada um de nós. A definição da palavra indivíduo, que nessa aquisição de consciência através das experiências, isso vai formando a nossa individualidade. E a definição da palavra indivíduo, ela vem do latim individuus, que significa aquele ou aquilo que não é divisível, que não pode ser dividido, separado. Então nós vamos compreendendo a partir dessa definição que ganhar experiência, ter experiência e ganhar conhecimento e entendimento vai nos tornando cada vez mais inteiros, uma pessoa só, e não mais divididos pelas circunstâncias e pelos conflitos que vão chegando até nós através das circunstâncias da vida. Então, o objetivo de estarmos aqui também é aprendermos a nos tornar inteiros, uma pessoa, com toda a bagagem que nós vamos conseguindo amealhar, conquistar através das experiências que vamos tendo ao longo de toda a nossa existência, ao longo de toda a nossa vida. Na pergunta número 11, bem no início do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E os espíritos respondem: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, à medida que vamos evoluindo, vamos adquirindo uma maior noção da nossa individualidade, de quem nós somos, e esse é um dos objetivos da encarnação, aprender quem somos. Nós vamos nos aproximando do divino, do aspecto divino que existe na profundidade, no profundo de cada um de nós. E quando vamos fazendo esse aprendizado dessa individualidade que todos nós somos, nós entramos em contato com o divino que há em nós e, consequentemente, nos aproximamos do entendimento de quem seja, do que seja Deus. Não quem, mas o que seja Deus para nós.
e vamos percebendo ao longo aí de uma trajetória de muitas experiências e aprendizados que Deus mora, reside, está dentro de cada um de nós. É isso que essa pergunta 11 do Livro dos Espíritos nos fala. Então, o objetivo da encarnação, se nós pudéssemos falar assim de uma forma mais ampla, nós poderíamos dizer que estamos aqui para ter experiências, com as experiências adquirir entendimento, e o entendimento mais supremo, mais superior, é compreender e descobrir o divino que existe dentro de cada um de nós. E para isso nós vamos precisar compreender o que é permanente em nós, que é a nossa alma, o nosso espírito, e o que é temporário, passageiro, que são todas as circunstâncias ligadas à matéria. Tudo que é material é passageiro. Mas para nós que somos espíritos de evolução mediana, não é tão simples distinguir uma de outra coisa. Quando estamos aqui encarnados, nos confundimos muitas vezes achando que somos aquilo que estamos realizando nesse mundo material. Tomamos a parte, que é esse momento encarnatório, pelo todo, que é quem nós somos em essência. Existem filosofias orientais que falam dessa explicação, dessa modificação, dessa dualidade de ego e eu, falando exatamente dessas confusões que fazemos. Então nós selecionamos aqui um texto que fala exatamente dessa distinção, de como diferenciar o que é ego, essa minha parte exterior, e o eu, que é essa minha parte interna. Eu vou ler aqui o texto para que a gente possa ter uma maior compreensão do que nós estamos falando. O ego busca servir a si mesmo e crê que os outros existem para servi-lo. O eu busca servir ao divino em si e nos outros. O ego busca reconhecimento externo, o eu busca autenticidade interna. O ego vê a vida como uma competição, onde há sempre uma corrida para se ter mais, para ser melhor que o outro. O eu vê a vida como um presente doado a todos. O ego busca preservar-se, proteger-se, defender-se, fechar-se. O eu busca ampliar, expandir o que há de melhor em si e nos outros. O ego olha para fora, o eu olha para dentro. O ego sente escassez e medo de perda a qualquer momento. O eu vive na abundância, mesmo que nada possua de seu. O ego está sempre preocupado com o futuro ou ressentido com o passado. O eu vive apenas no momento presente e assim pode sempre mais. O ego está identificado com aparências, opiniões dos outros, críticas e julgamentos externos a si. O eu busca a sua essência verdadeira, conectada à fonte de tudo o que existe. O ego é mortal, finito. O eu é eterno. O ego é agitado pelas paixões. O eu é atraído para o amor. O ego sempre se compara aos demais e sempre a seres superiores e inferiores a ele. O eu reconhece a origem divina em todos os seres. O ego busca o saber. O eu é a sabedoria. O ego gosta de prêmios, metas e chegadas. O eu gosta de jornadas e dos processos. O ego causa dor. O eu traz em si a cura para todos os males.
O ego rejeita qualquer ser acima dele. O eu reconhece o poder supremo atuando em todas as coisas. O ego busca ser preenchido, pois sente-se vazio, isolado, separado do todo. O eu é a completude eterna, conectada a todas as demais criaturas. O ego é eu, meu, sempre separado. O eu somos nós e onde todos somos um. Então, através desse texto, nós compreendemos exatamente essa distinção. E pela lista de características do ego, nós vamos reconhecendo que ainda temos muitos desses traços, muitas dessas características. E essa é exatamente a luta e o nosso aprendizado de ir ultrapassando essa limitação do ego para compreendermos quem nós somos em essência. Porque quando compreendemos quem somos em essência, a nossa encarnação, a nossa vida passa a ter um sentido profundo para nós. Tudo passa a ter sentido. Enquanto ficamos no campo, no território do ego, das comparações, do isolamento, da separação, das competições, isso é um campo vasto para dor e sofrimento ininterrupto e infinito. Quando começamos a nos apropriar desse sentido mais profundo de que somos, em essência, filhos de Deus, tudo passa a fazer sentido, mesmo os momentos mais difíceis, as dores mais dilacerantes, se a gente puder falar assim, e tudo começa a fazer sentido em toda esse grande quebra-cabeça que passa a ser a nossa vida. Então, nós estamos falando aqui de uma luta, de conquista de uma consciência de quem somos em essência, ou seja, da nossa individualidade, daquele lugar onde nós não somos separados do todo. Nós fazemos parte de tudo o que nós conhecemos e desconhecemos ainda. Então, a individuação, esse caminho, essa jornada para essa descoberta da pessoa, do ser que nós somos em profundidade, em consciência, é descobrir no final das contas que nós somos muito mais do que imaginávamos a princípio. O ser profundo que existe e habita dentro de cada um de nós é muito mais amplo e pode sempre muito mais. No livro Espelhos da Alma, que é uma coletânea de várias obras e várias citações de Joana de Ângeles, os autores lá selecionaram uma parte falando sobre esse processo de individuação, da tomada de consciência de quem nós somos, e lá está assim: individuação é, antes de tudo, um exercício de coragem, fé e humildade. Somente assim, assumindo a pequenez que estamos, é que poderemos permitir viver e sermos governados pela divindade que somos. Então, aqui nessa definição, nós vemos dois estados. Nós estamos na condição atual, encarnatória, com todos os atributos, atribuições, tarefas que precisamos executar aqui nesse mundo, mas nós também somos a divindade lá no fundo do nosso ser, na nossa alma. Então, aprender a caminhar no mundo, nessa encarnação, como um ser que está conectado ao divino e que desempenha as suas tarefas, todas as suas obrigações e deveres aqui nesse mundo, com essa consciência
de que tem um ser divino que habita dentro de mim e habita dentro do outro também, é o grande desafio que se coloca para nós quando nós entramos em contato com uma doutrina como a doutrina espírita, que sempre diz para nós que cada um de nós é um espírito imortal. Cada um de nós é uma individualidade conectada ao Criador, à fonte, e precisa ir descobrindo-se à medida que caminha na vida para oferecer ao mundo o melhor que existe dentro de si. Na pergunta 917, no Livro dos Espíritos, lá no finalzinho, o espírito de Fenelon nos diz o seguinte: é necessário que nós renunciemos à nossa personalidade em proveito dos outros, que de ordinário absolutamente não nos agradecem. Principalmente para os que possuem essa virtude, ou seja, a qualidade de estar aprendendo a renunciar ao ego, à personalidade, em proveito do coletivo, é que o reino dos céus se acha aberto. A esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos. Eleitos aqui no sentido de que essas pessoas que estão aprendendo a ser um ser mais amplo, com uma consciência maior a respeito de si e da vida, essas pessoas conseguem alcançar um nível de entendimento que traz felicidade para elas. Elas não são escolhidas por Deus, elas se escolhem por essa atitude de busca constante dessa parte mais profunda que existe dentro de cada um de nós. Então, estar encarnado, o objetivo da encarnação, voltamos aqui a reforçar essa ideia, é de aprender a buscar a parte mais profunda que existe dentro de cada um de nós a todo momento. Nas pequenas situações mais restritas da nossa vida, buscar o entendimento mais profundo do sentido dessas coisas. Se estamos passando por um momento difícil de sofrimento, é compreender o papel dessa dor nesse momento da minha vida. Ela está trabalhando internamente algum aspecto meu para que eu possa expandir a consciência a respeito de quem eu sou. Se eu passo por um momento de sucesso, um momento de alegria, ele também contribui para o contato com essa parte mais profunda minha, de cada um de nós, e saber que podemos compartilhar essa alegria com todos os que estão à nossa volta. Toda e qualquer circunstância da nossa vida vai falar de experiência e de aprendizado e de aquisição de consciência. Nós precisamos sempre estar voltando para esse conceito para que ele fique bastante claro para nós. Leon Denis, um autor espírita com textos muito profundos e reflexões muito importantes a respeito do nosso viver, lá no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele traz o seguinte trecho: crê, ama, espera, homem meu irmão. Depois, exerce tua atividade. Aplica-te a fazer passar para a tua obra os reflexos e as esperanças de teu pensamento, as aspirações de teu coração, as alegrias e as certezas de tua alma imortal. Comunica tua fé às inteligências que te cercam e participam da tua vida,
a fim de que te secundem na tua tarefa e de que por toda a terra um esforço poderoso erga o fardo das opressões materiais, triunfe das paixões grosseiras, abra larga saída aos voos do Espírito. Crê, ama e espera. Esse é o convite que é feito diariamente para todos nós aqui encarnados, abraços com as nossas lutas do dia a dia. Acreditar que temos um futuro muito mais grandioso, muito mais feliz do que esse que temos agora, simplesmente porque estamos nesse momento plantando boas sementes que vão daqui a pouco frutificar, criar frutos bons para nós em termos de progresso e de evolução. Esperar sempre confiando em dias melhores, porque sabemos que estamos na tentativa, na busca da compreensão do momento, da hora que passa, nós estamos construindo um futuro melhor. E amar no sentido de compreender através da conexão que fazemos com o divino que há em nós, fazer com que esse amor transborde na vida. Não estamos falando aqui daquele amor já superlativo que almas mais evoluídas conhecem, mas aquele que nos cabe, que é possível para nós aqui e agora. Então é um gesto de gentileza, é um gesto de solidariedade, é um sorriso, é saber ouvir alguém pacientemente, com todo o nosso coração, com toda o nosso ser ali presente, ouvindo aquela pessoa que fala ou da sua dor ou da sua dificuldade. Ou seja, ter todas essas atitudes mais positivas diante da vida, e elas sempre vão ter um resultado, vão germinar positivamente na nossa vida. E aí a gente consegue entender aquele segundo objetivo de estarmos todos encarnados, nos colocar em condição de suportar a parte que nos cabe na obra da criação, que é como Leon Denis coloca aqui: comunica a tua fé às inteligências que te cercam e participam da tua vida, a fim de que te secundem na tua tarefa e de que por toda a terra um esforço poderoso erga o fardo das opressões materiais. Cada conquista que nós vamos fazendo sobre nós mesmos é exemplo precioso para aqueles que nos cercam. Cada batalha vencida interna nos qualifica a auxiliar melhor aqueles que convivem conosco. E isso é fruto de um trabalho profundo, contínuo e constante, dia após dia. E o Espiritismo sempre nos confere a possibilidade dessa reflexão, para que a gente compreenda o que faço aqui. Faço tudo o que é possível para ampliar o meu entendimento acerca de quem eu sou, do objetivo da vida, para que isso possa ser compartilhado com aqueles que convivem conosco, ou que cruzam o nosso caminho em algum momento da existência. E vamos assim cumprindo o propósito que nos trouxe aqui nessa encarnação: conhecer um pouco mais a nosso próprio respeito e, nesse processo de autoconhecimento, compartilhar o que vamos descobrindo de bom com aqueles que nos cercam. Essa a nossa meta, isso que nós estamos fazendo aqui: descobrir o divino que há em nós e, nessa descoberta, compartilhar esse divino com todos os que cruzam a nossa estrada, o nosso caminho.
Então, nós agradecendo aqui aos bons espíritos por esse auxílio, essa reflexão que eles nos trazem, e vamos então fazer a nossa prece de encerramento nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus amigo, Espíritos bons,